restabelecimento da saúde, pelo retorno, Senhor, sem sequela nenhuma ao seio da família. Esse é o nosso desejo e é o que nós te pedimos e colocamos diante de Ti. Mas que a Tua vontade seja soberana, pois Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós. E tantos outros pedidos que assim, Senhor, pelos nossos irmãos, são apresentados neste momento. Nós te pedimos, Senhor, atenda, meu Deus, atenda, Senhor, com resposta, Senhor, a solução de problemas, a restabelecimento de saúde, Senhor, a solução de tantas outras questões, meu Pai, com um único, Senhor, objetivo, de ver o Teu nome ser glorificado, Senhor, testemunhado, meu Pai, entre todas as nações, entre todos os povos, meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, pedindo, Senhor, a Tua bênção aos professores que já estudaram, meu Deus, já se aplicaram e nesse momento pedem a Tua direção para distribuir sobre nós o conhecimento daquilo que eles têm pesquisado e aprendido através do Teu Espírito Santo, Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos nesse momento em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu sei que vocês vão querer sentar, mas eu vou mexer com vocês até deixei. Eu dei aquela baixadinha no joelho, voltou, não é? É bom, um exercício, um alongamento. Mas nós já vamos fazer a leitura que eu já quero passar para o pastor Márcio, tá bom? Nós estamos estudando hoje a lição de número 7. O trimestre todo nós estamos com a revista que tem o título, não é? O assunto: Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Isso é o que a gente tem na capa da nossa revista. Bom, aí quando a gente chega lá na lição de número 7, o título da lição diz: o ministério de profeta. Hoje, 16 de maio de 2021, a lição é a lição de número 7, o título: o ministério de profeta. Bem, vou ver se eu preciso do óculos, porque eu estou tão longe na revista que eu estou quase conseguindo ler sem óculos. Não é milagre, viu, irmãos? É por causa da... Isso. Mas vocês que estão com a Bíblia aí, eu vou falar para vocês onde nós vamos ler, vocês vão poder nos acompanhar. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa marcadinho aí, porque nós vamos ler o versículo 27, 28 e 29. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, 28 e 29. Achou? Achou? Então pega aí um papelzinho, pega aí um marca-texto, não é? Ou essa fitinha aqui na Bíblia, marca, que eu vou falar outro texto agora, tá bom? Então vamos lá, primeiro com calma, o primeiro texto. E se Deus quiser, no próximo trimestre, a gente continuando com essa liberdade, ampliando o número de alunos presentes, a igreja estará fazendo a aquisição das revistas e nós estaremos distribuindo para vocês. Amém? Então o primeiro texto, a primeira parte está aí, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, 28 e 29, tá bom? E depois, na sequência, em Efésios, que está aí também, a carta de Paulo, está na sequência aí, tá bom? Vai passando aí, né, de Coríntios para frente, você vai achar a carta de Paulo aos Efésios, e o capítulo é o 4. Aí nós vamos ler os versículos 11, 12 e 13, tá bom? Então, primeira parte, 1 Coríntios 12, 27, 28 e 29, e depois a gente vai para Efésios 4, 11, 12 e 13. A verdade prática diz assim, ó: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Então já deu para ver que profeta é um ministério, e aqui a verdade prática está dizendo que é fundamental para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nesses nossos dias, que são os dias atuais. Amém? Então acharam aí também a segunda parte, Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, tá bom? Por que eu não vou ler o textuário? Porque o textuário é o segundo versículo que nós vamos ler, tá bom? Então por isso que eu não vou ler o textuário, porque já está embutido nessa leitura que nós vamos fazer. Então vamos lá, a primeira parte, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27, 28 e 29. Diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos,
variedades de línguas? Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Aí agora você vai lá para Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Essa é a nossa leitura bíblica em sala. Desejo a todos uma boa aula. Pastor Márcio já está com seu microfone? Já está, então eu vou retirar essa estante daqui, tá bom? E convido o pastor Márcio e desejo a todos uma boa aula. Pastor Márcio, fique à vontade. A paz do Senhor a todos. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez falamos contigo, agradecidos por esta oportunidade de nos reunirmos para louvar, bendizer o teu nome e estudar a palavra. Agradecemos, Senhor, por esta bênção, agradeço pela vida de cada um que aqui está e te peço, Senhor, que nos guia, nos ajuda, que possamos entender a tua palavra, que possamos praticar no dia a dia. Ajuda todos nós, as demais classes também, nesta manhã. Aqueles que estão pela internet, que sejam da mesma forma abençoados. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, pela distância, está muito alto, pela distância que eu estou aqui, então eu vou ficar sem máscara, que estou bem longe de vocês. Continuando aí o nosso estudo, conforme o presbítero Luiz mencionou, esse trimestre nós estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. Já vimos em aulas passadas os 9 dons espirituais, da outra lista, que são os dons relacionados à capacitação para ações sobrenaturais que o Espírito Santo distribui à igreja. E agora nós estamos numa segunda fase da revista, onde estamos estudando os dons ministeriais. A lição de hoje é para falar sobre o ministério de profeta. A base da lição passada, da lição de hoje e das próximas 3 é Efésios capítulo 4, versículo 11. Os textos que foram lidos estão todos relacionados ao assunto de hoje. Então, olhando aí na sua Bíblia, Efésios 4, 11, só para a gente recapitular, para ver onde estamos para o estudo de hoje. Vocês estão aí, Efésios 4, 11? Efésios 4, 11, esse versículo diz: e Ele mesmo deu uns para o quê? Apóstolos. E apóstolos foi o que a gente estudou na aula passada, né? E outros, continuando o versículo, e outros para profetas. Profetas é o que a gente vai estudar hoje, esse dom ministerial. E outros para evangelistas, a próxima aula. E outros para pastores e doutores. Então, evangelistas, pastores e doutores serão as outras aulas a seguir, tá? O que nós vimos, esses são os dons ministeriais que eu já expliquei a vocês, que os dons ministeriais é a capacitação que Deus dá a algumas pessoas para conduzir a igreja. Quando você vê a sequência desse texto de Efésios, diz que é para a edificação da igreja. Então, são pessoas capacitadas por Deus
para conduzir a igreja, para ensinar, para dirigir, enfim, para estar à frente da igreja. Na aula passada, nós vimos o primeiro desses 2 ministeriais, que é o de apóstolo. Vocês lembram qual o significado de apóstolo? Enviado. Exatamente, enviado, mensageiro. O sentido principal da palavra apóstolo é enviado, mensageiro. Nos dias atuais, os apóstolos, esse ministério de apóstolo está muito relacionado, né, a essa capacitação ao trabalho missionário, aos missionários, o ser enviado, o ser mensageiro, a função que era do apóstolo na época de Jesus. Os primeiros apóstolos, aqueles 12, não repete mais aquele ministério que eles foram chamados, aqueles 12, e o requisito para aquele grupo dos 12 ter testemunhado a vida de Jesus, terem recebido a designação, o chamado direto de Jesus pessoalmente, e receberem o poder, né, que Jesus deu, a autoridade, o poder diretamente a eles. Esses 12 apóstolos encerrou ali quando as pessoas que tinham visto Jesus, recebido a autorização direta de Jesus e recebido o poder diretamente de Jesus, já não tinha mais ninguém vivo, encerrou ali. O que continua é o ministério de apóstolo, que é o enviado, o mensageiro, ou nos dias atuais, conforme eu disse, mais característico dos missionários, que são enviados para fundar igrejas, a pregar o evangelho, alcançar as pessoas, desenvolver, fundar igrejas, desenvolvê-la e preparar pessoas para preparar os pastores, né, que é o que nós vamos ver, o dom de pastor em outra aula mais à frente. Então, esses são os apóstolos. E o segundo dom dessa lista é o de profeta. E profeta, nesse dom ministerial, nós vamos ver durante a aula, também tem o dom espiritual da profecia, que é diferente desse dom. Tem os dons, dos dons ministeriais, dos dons espirituais, aquela lista de 9 dons, tem lá a profecia. E tem aquilo dos dons ministeriais, o de profeta. São coisas diferentes, a gente vai clarear isso um pouco durante a aula. Mas, para o sentido de hoje, só lembrando que, de início, quando se fala de profeta, a maioria das pessoas pensa em profeta como um adivinho, como só pensa, fala, profeta, já sei, é aquele que diz, eis meu servo que te digo, e aí vai. É só o que se pensa em profeta, sempre o Senhor está me revelando que isso aqui e aquilo outro, Deus, olha, você aí, da camisa não sei o que, Deus me revela que você ia morrer afogado amanhã e não vai mais. Então, normalmente, as pessoas imaginam e pensam em profeta como um adivinho, nesse sentido. Mas esse não é o sentido bíblico de profeta. Os profetas, eles até faz parte, vamos dizer assim, pode eventualmente, eles nesse trabalho revelarem alguma coisa, falarem alguma coisa, pode acontecer isso, mas não é isso que caracteriza a pessoa como um profeta. O sentido da palavra profeta, biblicamente, é porta-voz, é alguém que fala por outro, é como se fosse um embaixador. Mas assim, a palavra que mais se aproxima para profeta, o sentido é porta-voz. Quando você vê assim, principalmente governantes, né, presidente, governadores, às vezes quando ele
não está disponível, ou não quer, às vezes não está disponível, ou às vezes não quer falar diretamente aos repórteres, ou esclarecer, dar alguma informação, ele manda o porta-voz, que é uma pessoa que vai e fala em nome do presidente, do governador, do presidente de uma empresa. É o porta-voz, aquele que fala em nome de uma outra autoridade. Profeta, biblicamente, o profeta, a função, o ministério profético, o ministério de profeta, que nós estamos vendo aí em Efésios, esse texto que está junto com os apóstolos, apóstolo é o mensageiro, que é enviado, e profeta é o porta-voz, é aquele que transmite. Se é o porta-voz e no sentido da igreja, ele transmite a palavra de quem? De Deus. Profeta, ministério de profeta, o ministério profético é aquele que transmite a palavra de Deus, em nome de Deus. É alguém que vem trazendo a mensagem de Deus. Esse é o sentido de profeta, e não adivinhador. Dentro dessa mensagem vinda de Deus, pode em algum momento ter algum tipo de revelação, pode ter, mas se uma mensagem aquele que tem o ministério profético, né, o ministério como dom ministerial aqui de profeta, se ele pregar 2 horas e não revelar situação de ninguém, ele deixa de ser profeta? De forma nenhuma, porque se naquelas 2 horas ele veio como porta-voz, trazendo a mensagem de Deus, ele é profeta, porque essa é a função do profeta, trazer a mensagem de Deus. Amém? Esse é o sentido básico e principal de profeta. Em termos da palavra profeta, aqui eu tenho anotado o seguinte: no Antigo Testamento, essa palavra lá no Antigo Testamento é em hebraico, é uma palavra chamada Nabi. Essa palavra no Antigo Testamento aparece mais de 300 vezes. Mais de 300 vezes você vê a palavrinha profeta no Antigo Testamento. E essa palavra no Antigo Testamento, profeta, em todas essas mais de 300 vezes, ela traz o sentido lá do original de anunciador, ou seja, o porta-voz. Quando você lê na sua Bíblia, pega lá os livros do Antigo Testamento e acha lá no meio da sua leitura o profeta fulano, e veio, eis que o profeta tal disse, e o profeta não sei o que. Essa palavra que você está vendo na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, como profeta, no original dela, eles estavam dizendo o anunciador fulano, o anunciador tal, não o adivinhador. Em relação a esse conceito de adivinhador, existe algumas, poucas, mas existe algumas ocorrências que essa palavra com sentido de profeta no hebraico é roi, o rosé, esquece o hebraico lá, a pronúncia dele. Mas quando você encontra a palavra vidente, se você olhar no Antigo Testamento, em alguns momentos você vai ver lá falando fulano de tal ou vidente, que é o mesmo sentido de profeta lá no Antigo Testamento, era usado para as mesmas pessoas. Só que quando eles falam o vidente, é porque o profeta no Antigo Testamento, as mais de 300 vezes, a grande maioria era como o anunciador. Só que esses profetas, eles nesse trabalho, eles também revelavam coisas, também, volta a frisar, também. Tanto que esse nome, essa palavra vidente para profetas de Deus, você encontra pouquíssimas vezes. Não é a característica principal deles
ser o vidente, o adivinhador. Eles eram conhecidos por revelarem coisas da parte de Deus, mas essa não era a grande citação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Até em termos de quantidade de referências, se você olha o Antigo Testamento, você vai ver mais de 300 vezes a palavra profeta, que no sentido original é anunciador. E algumas vezes você vai ver como vidente, que é o vidente, o sentido deles é aquele que vê o que ninguém vê. Esse é esse sentido vidente que algumas vezes encontra na Bíblia. Mas a grande maioria é o anunciador, que na nossa Bíblia em português está lá o profeta. Amém? Reforçando a ideia de que profeta é aquele porta-voz de Deus. No Novo Testamento, a palavra usada é profeta mesmo. É que na nossa língua fica tudo como profeta, mas no Novo Testamento, escrito em grego, profetas, que significa no Novo Testamento alguém que fala por outro, intérprete, porta-voz. Esse é o sentido. No Antigo Testamento, o sentido lá do hebraico para o nosso português, profeta é anunciador. No Novo Testamento, o sentido do grego, traduzido para o português, é porta-voz, intérprete, alguém que fala pelo outro. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o profeta é o que traz a mensagem de Deus. Não é o adivinhador, não é esse o sentido do profeta. Estou frisando muito isso porque esse é o maior erro e engano que as pessoas cometem hoje em dia, de procurar quem que é o profeta na visão das pessoas. É onde você vai lá na casinha dele, lá eu vou na casa da profeta. Porque quando a pessoa diz isso, é porque ela vai ouvir uma pregação da mulher? Não, é porque quer que ela adivinhe alguma coisa da sua vida. E esse não é o sentido bíblico de profeta. Amém? Muito bem. E aí, eu falei do profeta no Antigo e no Novo Testamento, porque existe uma diferença muito importante na função, no trabalho do profeta do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Existe uma diferença importantíssima. O trabalho do profeta no Antigo Testamento não é o mesmo trabalho do profeta no Novo Testamento. Todos os dois, tanto no Antigo quanto no Novo, eles funcionam, eles trabalham, tanto Antigo e Novo, ambos trabalham como anunciadores de Deus, como porta-voz de Deus, como aquele que traz a mensagem de Deus, no Antigo e no Novo. Mas qual que é a diferença se tanto no Antigo quanto no Novo o profeta traz a mensagem de Deus? A diferença, ela fica marcada em Lucas capítulo 16, versículo 16, onde mostra que existe diferença e a gente vai entender um pouquinho isso. Abre aí, Lucas 16. Não acredite porque eu estou falando, vê lá se está mesmo isso na Bíblia. Lucas 16 e 16. Amém? Eu estou ouvindo as Bíblias, virando aí as páginas. Lucas 16 e 16. Veja se o que está escrito aí na sua Bíblia é o mesmo aqui. A lei e os profetas, é assim que está o texto começando aí? É esse versículo? Então tá bom, então está aí. Lucas 16, 16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Que João é esse?
a lei e os profetas duraram até João. Paulo, então, a partir de João, não tem mais profeta? Mas como que a gente lê em Efésios que os dons ministeriais são apóstolos, profetas? Mas aí em Efésios, quem escreveu Efésios foi Paulo, muitos anos depois da época de João Batista. Muitos anos depois, uns 40 anos depois disso. Só que aqui Lucas diz que a lei e os profetas duraram até João. E em Efésios diz que tem o dom ministerial de profeta. Aí percebe que, olhando, parece que contradiz. Mas não é que contradiz. É justamente o que eu estou iniciando a explicar a vocês. É que a função, o trabalho do profeta do Antigo Testamento que foi até João é diferente do objetivo do trabalho do profeta depois de João. É diferente. Ambos trazem a mensagem de Deus, mas tem uma pequena diferença. Só fechando esse versículo aqui. A lei e os profetas duraram até João. E a sequência do texto diz: desde então, ou seja, a partir daí, é anunciado o reino de Deus. Vamos entender então qual que é essa diferença, que isso é importante a gente reconhecer, porque vocês vão ver que às vezes as pessoas olham para o trabalho do profeta hoje em dia e querem atribuir a autoridade e, vamos dizer assim, a função, o trabalho hoje em dia da mesma forma que era do Antigo Testamento, e não é. O ministério de profeta hoje em dia não faz, o profeta não tem a mesma, vou chamar aqui autoridade, só para entender, não tem o mesmo tipo de autoridade que tinha o do Antigo Testamento. Em que sentido? No Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento, que lá diz, a lei e os profetas duraram até João, ou seja, o que acabou em João? É que esses profetas do Antigo Testamento, eles revelavam a palavra de Deus. O que significa em dizer que eles do Antigo Testamento, como profeta, revelavam a palavra de Deus? Pense comigo. Moisés, chamado por Deus, recebeu a lei de Deus e escreveu isso em livros. Quais são os livros escritos por Moisés, onde está a lei de Deus, todas as narrativas escritas por Moisés? Quais são os livros bíblicos lá do Antigo Testamento de Moisés? Quais são? Quais são? Não entendi. Quais são eles? Os livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros. Aí, pensa comigo. Mais à frente, lá em Juízes, você encontra, em Crônicas e Reis, e nos livros de Crônicas e Reis, por exemplo, vou pegar um exemplo, Crônicas e Reis, tem lá um profeta, desses que duraram até João. Tem lá um chamado Elias. Concordam comigo que Elias era um profeta? Pergunto a vocês, na época de Elias, quando a gente fala na palavra de Deus, nos escritos sagrados, o que Elias tinha como, vamos dizer, entre aspas, a Bíblia para ele falar e pregar? Quais livros ele tinha na mão? Elias, na época de Elias, ele tinha o Antigo Testamento todo que a gente tem hoje? Tinha? Não tinha.
Não tinha. Porque, por exemplo, Isaías, Jeremias, não tinham nem nascido. Na época de Elias, na época de Eliseu, que são profetas, Isaías, Jeremias, Oséias, Abacuque, Malaquias, Zacarias, todos esses profetas, eles nem existiam. Eles foram nascer e ter o seu ministério muitos anos depois. Qual era o compêndio, né? A base dele, o que ele tinha em mãos, escrito da palavra de Deus? Ele tinha os livros de Moisés. Estou dando um exemplo da época de Elias, por exemplo. Aí quando você vai lá em Isaías, ele não tinha ainda nada, por exemplo, lá de Malaquias, Zacarias, Ageu, porque ainda era futuro, não era a época dele. Esse Antigo Testamento que a gente conhece hoje, com esses livros, ele foi compilado, o que é? Organizado, pegar os livros, juntar, pôr uma sequência. Isso foi compilado na época de Esdras. Foi na época de Esdras, depois do cativeiro babilônico, é que foi organizado. Mas antes, o que o povo tinha era os livros de Moisés. E os outros escritos, como é que estava, Toninho, os outros? Em cada época, estava na época de Eliseu e Elias, não tinha nada desses profetas. Mais à frente, na época lá de Isaías, ele já tinha, nesse caso ele tinha as crônicas, tinha reis, mas não tudo juntinho. Tinha igual, se for hoje numa biblioteca, tem um livro aqui, outro ali, tinha essas coisas, mas não tudo juntinho, escritinho, bonitinho na Bíblia, estava ali espalhado. Não era o que tinha, assim, todo judeu tinha, sempre era o Pentateuco. E isso todo judeu tinha. Aí você estava olhando e falando, pastor, o que o pastor quer dizer? Que fala em termos de palavra de Deus. A única coisa que os profetas tinham mesmo em mãos, escrito, a Bíblia que eles tinham, era os 5 primeiros livros da nossa Bíblia hoje, o Pentateuco. E aí, quando o profeta falava, a autoridade e o trabalho dele era como porta-voz de Deus, então eles vinham e, conforme eu disse, eles revelavam a palavra de Deus. O que eles falavam, esses profetas que você conhece, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias, Malaquias, e assim vai. E outros que não têm livro na Bíblia, mas são citados, outros citados na Bíblia, mas que não têm um livro escrito, todos esses profetas, eles, a autoridade deles, o que eles falavam era a revelação. O que é revelar? É apresentar algo que estava escondido, que não era do conhecimento. A autoridade dos profetas no Antigo Testamento, quando eles falavam, eles estavam trazendo uma nova palavra de Deus. Amém? Presidente Sérgio, está acompanhando? Não estou falando isso, mas para chamar a atenção do Sérgio, não, é só para vocês todos ficarem, opa, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, é só para vocês estarem ali concentrados comigo. A ideia é que a autoridade de um profeta no Antigo Testamento é que quando ele falava, ele não precisava, vamos dizer assim, olhar e consultar. O que ele está dizendo está lá nos livros de Moisés? Deixa eu olhar lá. Ah, não está. Olha, ele está inventando coisas, ele está dizendo coisas, mas ele não está lá no livro de Moisés, eu não vou aceitar. Não era isso. O
que eles falavam é considerado literalmente a palavra de Deus, a autoridade deles, a fala deles. Eles falavam em nome de Deus, trazendo, vamos dizer assim, novas palavras de Deus, novas revelações da vontade de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Aí por aí você já vê, é nesse ponto que está a diferença entre o profeta agora, o ministério profético depois de João. Por isso que lá Lucas diz que a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, o profeta com essa autoridade para dizer algo novo da parte e ser considerado a fala de Deus, uma nova palavra, uma nova revelação, acabou em João. Depois de João, o ministério profético, nenhum profeta pode dizer que o que ele está falando é uma revelação nova da parte de Deus em termos de palavra. Porque se ele dissesse isso, vamos pegar aqui o filho, vamos dizer aqui, eu vir aqui e dizer o seguinte: eu, como profeta de Deus, tenho uma mensagem para vocês. Eu posso dizer isso, posso, mas essa mensagem que eu vou transmitir não será agora, hoje, não será uma nova mensagem de Deus. Vamos dizer assim, eu tenho uma mensagem nova para vocês. Aí eu transmito essa mensagem e agora, como é a palavra de Deus revelada nova, é uma nova palavra de Deus, então a gente precisa ir no Casa Publicadora e colocar lá: vamos acrescentar na Bíblia Sagrada o livro do profeta Márcio dos Santos Nascimento. Porque o profeta Márcio dos Santos Nascimento revelou uma nova palavra de Deus. Ele, como porta-voz de Deus, ele revelou uma nova mensagem. E se é uma nova mensagem diretamente de Deus, vamos anotar isso e publicar e jogar fora todas essas Bíblias, porque a Bíblia sua está faltando a revelação do profeta Márcio. Se o profeta no Novo Testamento tivesse a mesma característica, a mesma objetivo, a mesma função do Antigo Testamento, as mensagens dos profetas do Novo Testamento teriam que ser revelações de novas mensagens. Pergunto a vocês: alguém tem autoridade hoje para dizer a minha fala é uma revelação de uma coisa nova da parte de Deus para acrescentar? Tem isso? Não. E quando isso acontece, sabe o quê? Por exemplo, os mormons, a crença deles se baseia em um fulano lá que diz que recebeu uma revelação de Deus, coisas novas que não estão na Bíblia e coisas que tem que ser feitas dali para frente. E aí disso surgiu os mormons de hoje, assim como outras tantas que aparecem revelando novas mensagens de Deus. Isso é algo que, conforme nós vimos, como revelação da palavra de Deus, novas mensagens da palavra de Deus, isso acabou quando? Quando que acabou isso? Em João. Como ministério profético, acabou em João, no ministério profético. Não, o profeta no Novo Testamento não tem essa atribuição que tinha o profeta do Antigo Testamento. Amém? Está claro isso?
Seguindo aqui, o que o profeta no Antigo Testamento fazia? A mensagem do profeta no Antigo Testamento era para restaurar o monoteísmo hebreu, ou seja, quando o profeta falava da parte de Deus, ele falava, não deve seguir outros deuses. Pode ver que quando os profetas, muitos deles falavam, não era para dar bronca nos judeus que estavam seguindo outros deuses, não era isso? Era a função do profeta, era chamar a atenção disso. Combater a idolatria, quando levantavam outros. Aliás, eu acabei de falar sobre Elias. Vocês que conhecem melhor do que eu a Bíblia, qual foi a grande trabalho, a grande briga de Elias no seu ministério? Não foi combater lá os deuses da Jezabel? Foi ou não foi? Não foi aquele desafio contra os profetas de Baal? Diz, vamos ver quem é Deus de verdade, se nosso Deus ou o Baal. Faz um altar aí e vamos orar e pedir fogo do céu. Quem mandar fogo do céu é Deus de verdade. Aquele debate contra a idolatria no meio do povo, quem estava fazendo? Elias. Então esse era o trabalho do profeta. No Antigo Testamento, denunciar injustiças sociais. Quando algum governante ou alguma pessoa pelo dinheiro explorava os outros, quem ia lá e falava, está errado, não pode fazer isso? Quem fazia isso? O profeta. Proclamar o dia do Senhor, ou seja, avisar e falar e pregar que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá e vai fazer justiça. Quem fazia isso? Os profetas. Reacender a esperança messiânica é dizer, Jesus Cristo vai voltar. Ungir reis, aconselhar reis, era uma coisa que vinha, os profetas faziam isso. Davi vai lá, fica de olho, um exemplo, né? Ficou de olho numa mulher tomando banho no quintal, aí chegou lá, chamou a mulher e teve relacionamento com a mulher, e escondeu, fingiu que nada aconteceu. Quem foi lá na cara do rei e falou, teve coragem de falar, rei, você está em adultério? Quem fez isso? O profeta. Um profeta fez isso, certo? Foi um profeta. Então os profetas, eles ungiam reis, aconselhavam reis, eles eram autoridades. O profeta, por que ele tinha essa autoridade até de orientar os reis e de dizer se a pessoa podia ou não ser? Quando fala ungir o rei, o mesmo Davi, e antes de Davi, Saul, quem foi que ungiu, ou seja, pôs lá o óleo e disse, você vai ser rei? Quem fez isso? Não foi o profeta? Foi Samuel. No caso de Davi, no caso de Saul, foi o profeta. E assim, por que eles tinham essa autoridade, inclusive com os reis? De chegar no rei e falar. Por que eles tinham essa autoridade? Justamente porque eles, como profeta, eles eram os porta-voz de Deus. Era como se fosse Deus falando ao rei. Essa era a autoridade deles. Era Deus falando diretamente ao rei, através do profeta. Amém? Percebe que então essa autoridade era muito grande da parte deles. Então olha só, os profetas do Antigo Testamento, eles diziam assim, frase muito comum deles: assim veio a minha palavra do Senhor. Estou mencionando alguns textos dos profetas. Assim diz o Senhor. Outra vez eles diziam: ouvi a palavra do Senhor. Outra vez dizia: e veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, eles chegavam, quando eles iam exercer a função de profeta, eles diziam: o Senhor me disse assim. Aí ele repetia o que ele recebeu da parte de Deus. Então eles revelavam
a palavra nova vinda da parte de Deus. Amém? Muito bem, o que mais aqui? Eles não estavam sujeitos a julgamento, vou correr um pouquinho aqui, e a autoridade deles era quase inquestionável. Ninguém ficava debatendo com o profeta, porque eles vinham, falavam em nome de Deus, com a autoridade de Deus, e o que eles revelavam era da parte de Deus. Exemplos disso da autoridade. Amós, o profeta, Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha o que Amós diz: certamente, com certeza, Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos profetas. Olha, Eduardo, como é que o Amós dizia? Ou seja, não adianta ninguém falar nada por aí, porque Deus só vai fazer alguma coisa quando Ele fizer. Ele com certeza vai chamar o profeta para falar. Percebe a autoridade que eles tinham? É bem diferente do ministério profético hoje. Então eles tinham autoridade que o que eles diziam, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, tinha que ser obedecido. Tinha que ser obedecido, por quê? Porque era a revelação direta da parte de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha como a igualdade que eles põem assim na frase. Ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Toninho, você concorda comigo? Se crê no Senhor Deus, estará seguro. Por que você está seguro? Porque a autoridade de Deus é inquestionável. Só que na mesma frase que ele diz: crê no Senhor Deus para você estar seguro, ele diz: crede nos seus profetas e vocês vão prosperar. Ele coloca a autoridade do profeta lá quase no nível de Deus. Porque o profeta no Antigo Testamento tinha autoridade direta de Deus e ele revelava diretamente de Deus. Amém? Pergunto a vocês entendem que o profeta no Novo Testamento, hoje, nos dias atuais, tem, vamos falar uma linguagem bem popular aqui, está com essa bola toda? Não. Hoje em dia, é aí que eu chamo a atenção de vocês. O ministério profético é o porta-voz de Deus, mas essa autoridade de, como porta-voz de Deus, revelar com palavras novas de Deus e ter autoridade suprema que o que fala, como é Deus falando, tem que ser obedecido, é diferente no Novo Testamento. Mas eu vou esclarecer um pouco, senão vocês não falam assim: então o profeta é bom, fala e ninguém está nem aí. Não é isso. Não é isso. Nosso irmão está arrecadando as ofertas, a gente continua aqui. Vamos à frente aqui, pular algumas coisas. Então, vocês se perguntam, e no Novo Testamento, qual então a função, o objetivo do profeta no Novo Testamento? Até João, autoridade total. O que eles falassem era da parte de Deus, e você pode colocar na Bíblia que é Deus falando diretamente, acabou. E no Novo Testamento, veja uma coisa, lá em Lucas 16, repetindo o texto: a lei e os profetas duraram até João, certo? É isso que está lá em Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. E a sequência do texto? Desde então, ou seja, depois de João, a partir dali, é anunciado o reino de Deus, é pregado o reino de Deus. Ou seja, o que o ministério profético
agora no Novo Testamento? É a iluminação da palavra de Deus. É esclarecer a palavra de Deus. O porta-voz no Antigo Testamento, o profeta no Antigo Testamento, ele trazia uma mensagem que revelava algo novo. O profeta no Novo Testamento, eu chamo a atenção de vocês que o profeta no Novo Testamento, ele não revela uma mensagem nova de Deus. Não, ele não vai dizer, ele não vai contar nenhuma novidade para você. O que o profeta do Novo Testamento faz? Ele ilumina, ele clareia, ele esclarece a palavra de Deus. A palavra que já está na Bíblia Sagrada, que já foi transmitida, que já foi revelada. A função do profeta, como porta-voz de Deus, é esclarecer para a gente essa mensagem. O que o texto lá de Lucas a gente leu, desde então é anunciado o reino de Deus, ou seja, é falado o que já está revelado, não é novas coisas. O profeta da parte de Deus, ele vem e ilumina. O que é iluminar? Vocês obviamente sabem. Imagina vou dar um exemplo aqui bem simples aqui, que acontece, acho que na casa de todo mundo, inclusive na minha. Nós, os maridos, quando a gente quer uma roupa, né, acho que deve acontecer com todos, ou talvez só eu que sou assim, né? Mas nós, os maridos, quando a gente quer uma roupa, é impressionante como a gente procura lá no guarda-roupa e na gaveta e não acha. As mulheres têm o dom de esconder da gente. Aí o que acontece? O que a gente faz? A roupa não está lá na gaveta? Não está lá no guarda-roupa? Está lá, mas a gente não acha. Eu estou olhando o Eduardo, acho que ele acha, né? Eu não sei, eu tenho uma dificuldade. Muitas vezes, hoje de manhã aconteceu isso. Liguei de casa, onde está a tua coisa? Cadê? Geladeira também. Fala lá de uma coisa na geladeira, aí fala, está na geladeira. Eu vou lá, abro, olho, falo, não está aqui. Aí, como diz, né? Depois de muito olhar, eu falo, ó, não está. Aí vem a esposa lá, estica a mão e pega. Eu desconfio que ela trouxe escondido lá só para contrariar. O fato é, a gente não acha. E ela acha. Ou no guarda-roupa, ou na geladeira. Aí ela diz, está lá. E aí vai e acha. Nessa brincadeira que eu estou fazendo com vocês, pergunto, a roupa ou a comida lá na geladeira, foi algo que foi criado, apareceu, não existia e passou a aparecer porque ela disse que estava? Não, estava lá. Qual o problema? Eu não enxergava. Mas ela sabe onde está. E quando eu pergunto, ela vai e o que ela faz? Ela ilumina, ela esclarece, ela mostra o que já existe. Só que eu não estava vendo. O que o profeta no Novo Testamento faz? Meu amigo, quando o profeta fala, o profeta, quando ele transmite a mensagem de Deus, você olha e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas que homem de Deus, como que consegue enxergar essas coisas? Agora eu pergunto para vocês, você fala isso, mas eu pergunto, isso que ele está ministrando, o profeta, quando ele está falando, quando ele está explicando, é alguma coisa que não estava lá na Bíblia? Não, estava lá, só que você diz, eu nunca tinha pensado nisso. Como que ele enxergou essas coisas? Como que ele enxergou? Aí que está, o ministério profético no Novo Testamento é o porta-voz de Deus para iluminar, para transmitir
Deus para clarear o que você não está enxergando. Ou que você não está enxergando, ou que você enxerga, mas esqueceu. E aí é que está a grande função do ministério do profeta no Novo Testamento. Nos dias atuais, quando fala no Novo Testamento, até os dias de hoje, é chamar a atenção, é ser o porta-voz de Deus para dizer: ei, você aí, você está esquecendo, Deus quer isso, você está esquecendo. E eu, como profeta de Deus, estou aqui para te lembrar. Deus está dizendo, tal coisa, lembra disso. Esse é o trabalho do profeta no Novo Testamento. Alguém que se diz profeta e diz: eu tenho uma nova revelação da parte de Deus, começou mal. Você já levanta a orelha e fica esperto, porque nem no Novo Testamento ninguém foi chamado a profeta para revelar coisas novas de Deus, mas o profeta é aquele que ilumina o que você não está vendo na palavra de Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus. Está claro, meus irmãos? Amém? Então vamos aqui, olha só. Em nenhum lugar do Novo Testamento alguém é estabelecido como profeta, ou ungido ou separado para tal. Isso é um ponto importante. Você vê no Novo Testamento se separar apóstolos. Inclusive o substituto de Judas foi nomeado apóstolo, certo? Então isso até você vê. Você vê lá que separou lá Paulo e Barnabé, enfim. Mas você não vê ninguém. Aliás, outro exemplo disso é os diáconos, para o ofício dos diáconos. Você vê reunir a igreja e separar pessoas para diácono. Agora, como profeta, você não vê nenhum lugar se separando e falar: vamos consagrar, vamos fazer uma reunião, ajoelha aqui, irmão, que você agora foi consagrado, separado para profeta. Isso você não vê. Não existe consagração para profeta, embora exista o dom ministerial. Isso significa que o exercício do dom ministerial de profeta é algo que você vê. Isso não é um cargo que é dado, é algo que é executado, né? Prático. É algo que você vê. Aquele que foi chamado como profeta de Deus, você vê isso. Por quê? Quando você vê que aquele que Deus usa constantemente e sempre está na transmissão da palavra, iluminando a tua cabeça. E você olha e vê que o profeta não é só de iluminar, porque o esclarecimento, nós vamos ver que doutores têm a ideia, né, a função de ajudar a gente a entender. Mas o profeta é aquele que, na mensagem, você olha e fala assim: olha, agora eu achei um profeta. É aquele que a mensagem sempre impacta a gente. Que a gente, quando ouve a mensagem, ele comporta a voz de Deus, você ouve e vai lá no dentro do coração e ele fala: como que esse homem conseguiu encontrar? A mensagem dele veio, é o que eu estou vivendo. Ele não falou: eis que eu estou vendo que você não, mas a mensagem dele vai e encontra a tua necessidade e também ilumina o que você não enxerga. Você fala: olha, eu não tinha visto isso, como que pode? E chama a atenção porque a gente estava esquecendo. Esse é o profeta de Deus, é o dom ministerial de profeta. O seu ofício principal é proclamar e interpretar a palavra de Deus, com vistas à admoestação, exortação,
ânimo, consolação, edificação. Então, olha só, o apóstolo que a gente falou é aquele que é enviado, o mensageiro. Ele vai, e normalmente o apóstolo é aquele que está indo em missões para de expandir o reino de Deus. O profeta, num jeito assim mais prático para a gente, são aqueles que você vê os pregadores. Aí você fala, mas o pastor da igreja não prega? Prega. Mas assim, só adiantando um pouquinho, o ministério de pastorado, todos eles pregam. Vamos pensar o seguinte: apóstolo prega? Sim ou não? Prega ou não prega? Prega. Profeta prega? Prega. Evangelista prega? Prega. Pastor prega? Os mestres pregam? Prega. Então, em termos de pregar, todos pregam. Mas é o que diferencia a característica do trabalho. O missionário é aquele que prega, mas a pregação dele faz parte daquela característica dele de ir, de expandir o reino de Deus, esse trabalho missionário, como já disse. O pastor, ele prega. Mas o pastor, a característica que a gente vai ver em detalhes numa outra lição, o pastor, a característica dele é a pregação, e todo o trabalho dele é de cuidar do rebanho, é de cuidar do dia a dia das pessoas. Você enxerga no pastor aquele que está, sabe que você, aquele carinho que você tem, você fala, é o meu pastor. Por que você fala, é o meu pastor? Não é que, muitas vezes, não é que ele é o grande pregador que você, sabe, fala, não, mas o pastor, não. Mas o pastor é aquele que você tem confiança, que você se aconselha, que você sente nele aquilo, não é aquela coisa, mas tem um negócio com esse pastor, você gosta dele. Por quê? Porque você sente que é ele que cuida de você espiritualmente. Esse é o pastor. O mestre ou doutor mais à frente, o mestre ou doutor é aquele que ensina, é aquele que você enxerga nele e você fala assim, agora o pastor me ensina? Ensina. Mas qual que é a diferença do pastor para o mestre ou doutor? É que o mestre ou doutor, ele se aprofunda, ele entende e ele explica coisas com profundidade, sabe, no detalhe. É aquela coisa de, sabe, ir a fundo e esclarecer e ensinar, e aquela que você olha, o doutor, o mestre, é aquele que você fala, nossa, mas esse irmão, quando ele fala, não tem como não entender. Nossa, como ele pode pegar qualquer coisa, parece que tudo que ele fala, os outros falam, não entendo, mas com ele não entende. Esse é o mestre. E quem que é o profeta? É o que prega, mas é aquele que você não vê ele cuidando assim tanto das pessoas, você não vê ele também como um grande conhecedor ali, assim, que vai explicar no detalhe como o doutor. Mas quem que você enxerga no profeta? Vamos dizer assim, o grande pregador, aquele, conforme eu disse, que vê as mensagens e uma a uma, e mensagens que impactam a sua vida, que toca lá no seu coração, que levam você às lágrimas, que levam você ao arrependimento, que levam você a raciocinar, a pensar, mas que coisa, eu estava realmente até hoje andando assim, mas essa mensagem me chamou a atenção, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo. Então o profeta, na nossa linguagem assim um pouco popular, seria os pregadores. Por isso que eu falo para vocês que apóstolo, profeta, todos pregam, mas é naquele sentido que eu estou dizendo do profeta que mais chama a atenção, é dos pregadores. Você pode olhar, existem pessoas que pregam em todo lugar, todo lugar que vai e prega e transmite mensagens e aquela coisa de salvação de almas, e tem batismo de santo e pessoas se arrependem. O profeta é aquele
trabalho, vamos dizer assim, não é bem, mas assim, de mexer, de chacoalhar o que estava ali no dia a dia, naquela tocada. O profeta, ele chacoalha, ele chama atenção. O profeta, ele ensina a palavra de Deus e a maneira correta de proceder. Então a mensagem do profeta, ela tem a característica de vir e mexe, está chamando a sua atenção do que você tem que fazer certo. O profeta denuncia o pecado e a mensagem toca a pessoa a mudar, fala assim: olha, preciso mudar. Volta a dizer, todos os outros fazem. Só que cada um dos outros, eu falo os outros pastores, doutores, mas eu digo a ênfase. O que acontece? O pastor, por exemplo, ele cuida e está sempre ensinando, está sempre falando, está sempre cuidando. Mas vocês concordam comigo? Que o pastor dele, não estou falando pastor, eu estou falando o ministério de pastor, está sempre ensinando e você está sempre ouvindo. Mas não acontece às vezes de uma pessoa que chega e transmite uma mensagem que é falando coisas que o teu pastor falou a vida inteira, mas de repente naquela mensagem a senhora fala: que coisa, olha, eu preciso mudar isso. Mas ele falou uma coisa que o teu pastor não falou? Não, ele falou o que o teu pastor falou a vida inteira, só que foi lá e tocou lá no teu coração, na tua mente, de uma forma diferente. Então o profeta, vamos dizer assim, ele é mais, se você enxergar o profeta, é mais assim, aquele que você enxerga o pregador, aquele que tem essa chamada, essa vocação para isso. O profeta traz mensagem de consolo. O profeta, ele puxa a orelha, mas ele também consola. Ele traz a mensagem quando você está caído, abatido, traz essa mensagem. Então o profeta, ele tem essa característica, conforme eu disse, em termos práticos, o apóstolo, você lembra do missionário. O profeta, sabe quem você vai lembrar? Do pregador, daquele que você reconhece como pregador. E veja bem, Toninho e todos, não tem gente que você enxerga como um grande pregador, fala: nossa, as mensagens dessa pessoa são mensagens que me impactam, são mensagens poderosas, mas você não consegue enxergar ele como teu pastor para cuidar de você no dia a dia. A mensagem é poderosa, mas você não consegue enxergar naquele profeta uma pessoa que você consegue falar assim: deixa eu ir lá e contar a minha vida, os meus problemas, chorar com ele, ver o que ele tem para dizer para mim, para no dia a dia, onde eu vou procurar. Você não enxerga neles. Você o máximo enxerga: olha, eu vou lá na frente pedir para ele fazer uma oração por mim. Mas você não tem aquela coisa de ele cuidar da tua vida no dia a dia. Por quê? Porque ele é o profeta, ele não é o ministério do pastor. Entende? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, o que é o profeta? É aquele que você enxerga, o pregador. Um exemplo bíblico, lá em Atos capítulo 15, eu vou ler aqui o texto de Judas e Silas, não Judas traidor, o outro Judas aqui, tá? Atos capítulo 15, os versículos 25, 26 e 27 diz o seguinte: pareceu-nos bem, colocando aqui, Atos 15 é quando havia um debate sobre os gentios, né? Que o evangelho tinha se espalhado através de Paulo, Barnabé. Os gentios, se eles deviam seguir as regras dos judeus ou não. Aí fizeram uma reunião em Jerusalém, onde foi Paulo, Barnabé, foi os apóstolos, e começaram a discutir isso e tomar uma decisão, e precisavam comunicar essa decisão às igrejas. Então esse é o contexto desse texto. Sim, Ezequiel?
Sim, não pode, pode sim. O que acontece, a nossa irmã Elisângela, o pessoal da internet pode ter ouvido, a Elisângela perguntou, em algum momento o pastor pode ter o ministério do profeta? E é o que eu disse, todos eles, os 5 ministérios, todos eles, apóstolo, evangelista, profeta, pastores e doutores, todos eles fazem a mesma coisa. Todos eles pregam, todos eles aconselham, todos eles ensinam, todos eles revelam, todos eles evangelizam. Ou só o próprio ministério de evangelista evangeliza e o pastor não evangeliza ninguém? Todos fazem a mesma coisa. Então a irmã Elisângela falou, mas o pastor em algum momento ele não age como profeta? Sim, obviamente. Todos eles. Assim como evangelista, em algum momento, ele age como pastor. Agora, qual que é o destaque? Todos eles fazem todas as coisas. Mas o destaque aqui é que cada um deles tem uma ênfase, ou seja, você consegue enxergar aquela característica como principal na pessoa. Como principal. Aí o pastor, ele, nas suas mensagens, ele evangeliza. Ele vai, ele sai e evangeliza. O pastor, ele ensina? Óbvio que ensina. O pastor, ele pode ser enviado a uma missão e fazer um trabalho missionário? Pode. Mas aí o que eu digo para vocês é, o que diferencia, todos fazem todas as coisas. Mas é a especialidade, vamos dizer assim. Como você vê ele no dia a dia. O pastor, ele, no seu dia a dia, num determinado culto, numa determinada mensagem, ele vai pregar e você olhar e falar, meu Deus, mas falou aí, olha, que profeta de Deus, a mensagem aqui, quase que eu derreti no banco. Você olha e você fala, que coisa, hoje o pastor foi usado. Quando você olha assim, você fala, ele está agindo como um profeta. Mas aí eu pergunto, mas é esse, todo dia ele é assim? Não, o que você enxerga no pastor? Como todo dia, em qualquer momento você enxerga? Que cuida de você. O que você enxerga no profeta? Uma pessoa que de vez em quando você pode chegar e falar, pode me ajudar a aconselhar? Você vai fazer isso uma vez ou outra. Mas o que acontece naquele que tem essa característica principal de profeta? Você não enxerga ele como aquele pastor para cuidar da tua vida o tempo inteiro. Você enxerga ele como aquele que pode cuidar da tua vida em um momento ou outro. O evangelista é aquele que tem aquela chamada para ir buscar as almas, sabe? Ele prega, ele pode cuidar das pessoas, mas ele, por exemplo, ele não consegue, o evangelista, ficar parado num lugar, numa igreja, e cuidando daquele povo a vida toda. Quando as pessoas se convertem, eles vão dizer assim, o evangelista é aquele que, por mais que você goste dele, ele vai te largar ali, não é que ele não gosta de você, ele vai te deixar, por quê? Porque ele olha e fala, mas tem mais alma lá, você fica com o pastor cuida de você, porque agora eu quero buscar outras pessoas. Entendeu, Elisângela? Entenderam todos? Todos os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, todos eles fazem a mesma coisa, todos eles pregam, todos eles ensinam, todos eles evangelizam, todos eles são enviados, todos eles fazem isso. O que diferencia é quando você enxerga a característica principal de cada um deles. Onde aquela pessoa, você enxerga que é o forte dele, vamos dizer assim. Qual que é o forte dele? O mestre, que é lá o último. O mestre diz que é aquele que ensina, que clareia as coisas. Aí, pergunto, você acha que aquele que é chamado para ser mestre, toda a pregação dele vai ser sempre assim, olha, irmãos, assim, ponto 1, ponto 2, vamos esclarecer isso e tal?
É só isso, ele só faz isso. Você acha que ele nunca vai, o mestre, nunca vai transmitir uma mensagem e haver batismo do Espírito Santo? Vai ter mensagem de abalar a igreja. Só que não é toda a mensagem dele que vai ser assim. O que você enxerga no mestre? É que ele tem o ponto forte dele, onde ele vai sempre se destacar, é clarear a mente da gente, é ensinar, é deixar claro ali, ó, tintim por tintim as coisas. Essa é a característica do mestre. Entendido, meus irmãos? Está claro? Então, voltando ao exemplo, para a gente acabar. Só o exemplo aqui de Judas e Silas. Atos capítulo 15, versículos 25 a 27. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Ou seja, Barnabé e Paulo eram os que estavam pregando os apóstolos, abrindo as igrejas entre os gentios. Tiveram uma decisão lá e precisava comunicar. Então falaram, vamos mandar alguém junto com Paulo e Barnabé. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Então, junto com Paulo e Barnabé, os apóstolos, eles mandaram Judas e Silas para fazer o quê? Anunciar a mesma coisa, percebe? Falar a mesma coisa. E na sequência, os versículos 30 até 33 de Atos 15. Todos eles, então, se despedindo, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Eles foram lá até Antioquia, fora de Jerusalém, a cidade lá dos gentios. Entregaram a carta dos apóstolos. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois de lido, e estava junto, Paulo e Barnabé, os apóstolos. Aí leram. Aí, na sequência, depois, Judas e Silas, que também eram profetas, que diz desse, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Sabe o que está dizendo aqui em outras palavras? Eles foi Paulo e Barnabé para Antioquia, os apóstolos, aí foi Judas e Silas e exortaram com muitas palavras. O que quer dizer? Judas e Silas foram os pregadores convidados. Foram lá e pregavam, e exortavam, ensinavam, confirmavam, ou seja, eles foram para pregar para reforçar a fé daqueles irmãos, para dizer, irmãos, é isso aí, vamos firme, então vamos lá, continua. É isso que foram eles, Paulo e Silas. E detendo-os ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Ou seja, pregaram, aí falaram, estamos satisfeitos, pode voltar. Então Judas e Silas voltaram lá para Jerusalém, os apóstolos. E quem continuou em Antioquia? Paulo e Barnabé, que eram daquela igreja. Então Judas e Silas foram como confirmar, para pregar e para confirmar a mensagem que tinha com Paulo e Barnabé. Amém? Vamos encerrar aqui. A diferença só, em um minuto o Luiz pode até ir vindo aqui, a diferença para o ministério de profeta para o dom espiritual de profecia é que o dom espiritual de profecia, aquele que a gente viu lá nos 9 dons, é um dom esporádico. Ou seja, quando fala no dom de profecia, pode ser para qualquer um da igreja, qualquer um que é capacitado lá pelo Espírito Santo, e é aquela coisa esporádica. E é assim, o dom da profecia é como se fosse não é como mensagem, é para transmitir um recado. O dom da profecia é aquela pessoa que no meio da igreja ele levanta, aí sim, esse é aquele que levanta, igreja, o Senhor aqui mandou uma mensagem, ele fala ali 1, 2 minutos, 3 minutinhos e transmitiu aquela mensagenzinha e acabou. Quando eu digo mensagem, não é uma pregação. Então, quando você olha os dons espirituais e tem lá a profecia, é aquele que uma pessoa tomada pelo Espírito de Deus vem e transmite uma mensagem específica para um momento ou para uma pessoa, ali uma mensagem
ali esporádica, para aquele momento, para aquela hora, e normalmente curta. Esse é o dom da profecia. Amém? E o ministério de profeta que estava junto com o apóstolo é o de pregar, é o de transmitir a mensagem dessa forma eloquente, dessa forma que impacta, dessa forma que mexe com a igreja, que vai lá no fundo e impacta as pessoas. Mas volta a dizer, o profeta, ele não é muito ligado de ficar ali na igreja cuidando das pessoas no dia a dia. O profeta não é muito ligado de esclarecer os pontos teológicos no detalhe, porque isso quem faz é o mestre. Então ele não está muito preocupado em entrar no detalhe. O profeta chegou, transmitiu aquela mensagem e tal, alegrou, trouxe arrependimento, trouxe consolação, trouxe mudança, e ele segue o caminho dele e vai para o próximo. Amém? Tudo bem aqui? Claro? E fixe. O profeta, então, não é adivinho da vida dos outros. O profeta não é a autoridade maior que chega e diz: todo mundo cala a boca, pastor da igreja cala a boca, porque chegou o profeta e o que eu falo é a autoridade máxima. Isso foi até João. A autoridade total foi até João. Hoje em dia, o profeta ele transmite a mensagem. Agora, meu amigo e minha amiga, o profeta de Deus transmitiu a mensagem. Se você vai seguir ou não, o problema é teu. Tá certo? Melhor seguir, porque se é um profeta de Deus, está transmitindo a mensagem de Deus. Mas se você não seguir, o problema deve ser umas consequências. No Antigo Testamento, não. O profeta, ele falava em nome de Deus e você tinha que cumprir. E aí você se não cumprisse. Amém? Muito bem. Encerrando, passando ao presbítero Luiz. Deus abençoe a todos. Som, teste. Amém? Graças a Deus por mais uma aula, não é? Podemos agradecer ao pastor Márcio também. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, Wilson, providenciar um microfone, porque eu vou pedir para o presbítero Sérgio Muniz fazer essa oração de conclusão, tá bom? Obrigado. E o pastor Márcio vai estar nos despedindo com a bênção apostólica. Amém? Querendo Deus, no próximo domingo, então, estaremos falando sobre o ministério de evangelista. O pastor pode encerrar, concluindo aí a transmissão online.